Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde nós tocamos temas extremamente sensíveis no mundo dos negócios. E nós estamos trazendo hoje aqui para nós prosearmos, conversarmos, automação intralogística nas operações. Nós sabemos que a logística é a movimentação de produtos e materiais de maneira eficiente de um ponto A até um ponto B. Mas o que vem a ser a intralogística? Ela envolve todas as dimensões da logística dentro das quatro paredes da organização, seja dentro de um centro de distribuição ou dentro de um armazém. As atividades estão relacionadas à implementação, gerenciamento, monitoramento e otimização de materiais, manuseio e fluxos de informações. A intralogística não é uma ideia nova na cadeia de abastecimento, mas agora o nome vem ganhando corpo. O principal objetivo é otimizar a produtividade através de um uso combinado e aprimorado de tecnologia, mão de obra e também de equipamentos. Os benefícios são os mesmos que todos os gestores da cadeia buscam, ou seja, minimização do estoque, velocidade mais rápida para o mercado e o famigerado redução de custos. Otimização e produtividade são chaves em intralogística, que possui uma conexão essencial com automação e soluções baseadas em tecnologia. As empresas estão investindo em soluções de software para melhorar seus recursos de entrega, ganhando assim uma vantagem competitiva. E é este fantástico tema que nós estamos trazendo aqui para a Prosa com o Bertaglia. E eu terei aqui na prosa o privilégio de prosear, de conversar com o Guilherme Souza Gomes, lá de Jundiaí. Meu caro Guilherme, que honra, que orgulho tê-lo aqui na Prosa com o Bertaglia. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Bertaglia. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo seu convite. Eu espero que a gente consiga trocar bastante experiência e agregar bastante no nosso mundo de logística, que é fantástico. Meu amigo, muito bacana, legal mesmo. Eu tenho certeza que você vai contribuir aqui com o conhecimento das pessoas que se fazem presentes e assistem aqui a Prosa com o Bertaglia. Guilherme, eu gostaria que você já, de alguma maneira, contextualizasse um pouco esse tema da intralogística, da automação. Vamos evoluir nisso? Vamos lá, Bertaglia. Você já conceitou muito bem, né, o termo intralogística, e o que eu gostaria de acrescentar a esse conceito é que a gente sempre fala de intralogística como qual é a melhor forma, né, de você movimentar o nosso produto desde a doca de recebimento até a doca de expedição, né? É um tema ainda pouco conhecido às vezes e que está sendo bem desenvolvido através do tempo e é pouco explorado sobre as empresas brasileiras, mas hoje, se você quer ter mais agilidade, mais competitividade de mercado, com certeza é um tópico que precisa ser colocado em pauta. Que bacana. E eu tenho percebido que você tem alguma experiência, alguma não, bastante experiência, até porque eu tenho te acompanhado lá pelo LinkedIn, o Guilherme. E por causa dessa bastante experiência, é que você está aqui para prosear com a gente, né, o Guilherme? E aí eu já queria te enquadrar nessa parte de automação e você falasse um pouquinho para a gente o que é automatizar um centro de distribuição, um armazém. Como é que a gente pode partir dessa perspectiva, o Guilherme? Claro, Bertaglia. Só um panorama também, antigamente, né, era um artigo de luxo a gente ter automatização nas empresas, né? E hoje, se você não tem automatização, você perde muito competitividade de mercado, né? E a gente viu a alavancagem do comércio eletrônico lá em 2020, né, quando a gente teve devido à pandemia, a gente teve esse impulsionamento, e onde o perfil do consumidor ele mudou muito, né? Nós estávamos em lockdown, nós não podíamos fazer a compra, então o perfil se mudou muito. E foi quando as empresas elas começaram a perceber o quão é importante a gente ter bem definida essa intralogística, né? E uma coisa que eu converso muito com um amigo, né, ele sempre diz, é muito gostoso você ter uma árvore muito frondosa, que te dá uma sombra muito boa, e hoje aqui em Jundiaí, na minha cidade, é um dia desses, né? Mas para você ter uma árvore dessa, quanto tempo será que não precisou para se tornar desse tamanho, né? Então, as empresas que elas já se preparavam com automação,
elas estavam preparadas para esse momento, mas foi um momento também de empresas que não tinham, começaram a pensar com outro prisma, né, sobre como que eu faço para atingir a competitividade de mercado. E outras coisas que são percebidas, né, que falam muitas coisas que esse tipo de automação e as tecnologias são coisas de outro mundo, tem na Europa, nos Estados Unidos, mas não, tem muitas empresas hoje praticando essa automação dentro dos centros logísticos, e é possível ver até empresas brasileiras desenvolvendo conceitos para que isso se torne realidade. Olha E só que sempre a pergunta, bacana. Pode seguir em frente aí, Guilherme. Vamos lá, vamos em frente. claro, e é sempre a pergunta que se faz, né, conectando com a sua pergunta, é o que automatizar, né? A pergunta, poxa, eu tenho um centro logístico, eu tenho várias atividades, o que eu posso automatizar dentro da minha empresa? A gente entende como intralogística, né, basicamente 5 principais áreas, que é a entrada de mercadorias, a armazenagem, o fornecimento para a produção, a separação de pedidos e a expedição. Então, dentro de tudo isso, o que é sempre importante a gente levar em consideração? Qual que é o desafio, né? Qual que é a dificuldade que eu tenho outro do meu armazém? Todas essas áreas, elas são passíveis de automação. Só que é importante a gente focar ou ver como uma cadeia inteira do supply chain. Por quê? Você pode ter um efeito de trade-off. O que seria isso? Se hoje eu tenho muita dificuldade de classificar e roteirizar os meus produtos, eu coloco um sistema automatizado que consiga fazer isso para mim. Só que possa ser o quê? Que a minha separação não seja eficiente e eu não consigo alimentar esse sistema. Então, por isso que por trás de tudo isso, a gente tem muitos cálculos, muitas variáveis, né? Porque não existe uma solução única, né? Por exemplo, eu utilizo essa tecnologia para uma empresa, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V para outra. Precisa ter um embasamento muito forte, e é uma coisa que eu costumo falar muito, é que tecnologias e empresas têm diversas no mercado. O grande segredo é como que você monta esse quebra-cabeça que conecta com a tecnologia no mercado junto com a necessidade da empresa. Que legal, que bacana. E aí, dentro disso que você está falando, acaba envolvendo pessoas, acaba envolvendo investimentos. Existem algumas características que vale a pena a gente explorar aqui, Guilherme, e principalmente a parte dos desafios, porque você falou que, de certa forma, num dado momento, a parte de intralogística e automação ou a automação da intralogística é um artigo de luxo, né? E aí eu queria tocar no aspecto dos desafios, ou seja, quais são os desafios que faz com que as empresas fiquem mais competitivas pelo fato delas fazerem a automação. Eu sei que tem aí, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a parte de comércio eletrônico, a busca pela agilidade, o conceito da experiência do cliente. Então, eu gostaria que você, na sua visão, aí abordasse essa perspectiva, Guilherme. Perfeito ponto, Bertaglia. Os desafios hoje são diversos que a gente encontra no nosso mercado, né? Hoje existe, por exemplo, várias plataformas online de compra. Então, você imagina como que eu reúno todos os diversos vendedores, eu agrupo tudo isso e faço a classificação desses produtos para diversos e milhares de clientes. Então, junto com a automação, você consegue que suporte esse tipo de operação. Um outro ponto, um perfil que vem se alterando cada vez mais é a questão, por exemplo, dos varejistas e de farmácias, por exemplo, porque antigamente você não se preocupava muito com estoque, então você podia comprar, por exemplo, de 2, 3 pallets daquele produto e está tudo bem, e durava aí 3, 4 semanas e eu fazia uma outra compra, mas hoje o espaço está sendo cada vez mais crítico nas empresas, então as entregas estão ficando mais fracionadas, então aquele produto que eu pedia pallets, hoje eu peço camadas de pallets, se é sazonal, eu peço caixas daqueles pallets. Então, o que isso me afeta na empresa? Meu esforço de separação. Então, a automação também consegue dar mais flexibilidade para esse tipo de operação. E um outro ponto que eu vejo muito acontecendo, principalmente quando a gente está falando de e-commerce, nesse boom que nós tivemos, é a questão da Black Friday. Então, tem alguns eventos do ano, e Black Friday é um dos mais importantes, onde algumas empresas duplicam, até triplicam o seu faturamento, que você precisa de uma flexibilidade muito boa para atender essa demanda. Então, se você tem automação, se você tem um sistema que consegue comportar tudo isso, você consegue atender todo o seu ano e chegar naqueles determinados datas, né, aqueles determinados eventos que você consegue operar de forma muito mais concisa e você consegue atender os clientes também. E outra coisa que a gente sempre escuta cada vez mais é a questão de o cliente ele está cada vez mais querendo entrega rápida. Tem empresas que estão
fornecendo em 2 horas, né? No mesmo dia, entregar aquele produto. Então, todos esses desafios, se você olhar para um armazém convencional, é muito complicado hoje da forma manual. Então, a automação, ela também é enxergada com bons olhos para você conseguir ter um fluxo melhor e atender esse mercado que cada vez mais está exigente para a gente. Que bacana, que legal. E o Guilherme, eu tenho uma outra questão aqui que é preponderante nessa nossa conversa e eu gostaria de explorar contigo, porque muitas vezes nós pensamos que automatizar é botar robô, é colocar elementos ou tecnologia digital no centro de distribuição, no armazém. Não é necessariamente isso, né, Guilherme? Nós tivemos, inclusive, recentemente aqui uma prosa sobre sorter, né, mas nós temos outros elementos importantes, o RFID, código de barras, a própria empilhadeira, né? É uma forma de você automatizar. E que outros exemplos você traria aqui para a nossa conversa, o Guilherme? Tem vários exemplos, você citou uns dos principais, e o que é importante ressaltar, para cada tipo de empresa de separação, você tem uma tecnologia que você pode auxiliar. Eu vou dar aqui uns exemplos até para trazer para o nosso presente. Se você tem, por exemplo, uma operação que você precisa fazer uma armazenagem, por exemplo, de pallets, só que você tem uma área reduzida, você pode usar um sistema de transelevador, que é aquela estrutura vertical automatizada que você verticaliza. O sorter é um outro bom exemplo, né? Quando você precisa roteirizar pedidos e você precisa classificá-los dentro do armazém, o sorter é indicado. E tem um conjunto de vários outros elementos que, quando você conecta, você consegue automatizar a sua intralogística. E o que muita gente conversa? Você, às vezes, não precisa começar com algo, o estado da arte. Você pode começar de pequenos processos até chegar ao tão desejado automação de todo o armazém. Então, tem transelevadores, como comentei, tem sorters, linhas de separação, tem alguns displays que auxiliam para fazer a separação. Então, o mundo é vasto, tem muitas tecnologias. E hoje, o que as empresas elas estão tentando atingir o público? Antigamente, tinha muitas estruturas de automação e hoje eles querem tornar mais flexíveis, né? Onde você consegue, de alguma forma, ter toda essa movimentação, porque hoje você precisa ter escalabilidade, né? Hoje você, por exemplo, com a pandemia, a gente teve crescimento aí de ordem de 40% no mercado. Então, como que você consegue ter uma automação que acompanhe esse crescimento e você consiga, pouco a pouco, alcançar os objetivos? Então, o mundo é vasto, tem várias tecnologias, mas todas para suportar todo o crescimento das empresas. Que bacana. Até porque, aqui, só abrindo parênteses no que você está falando, nós estamos muito acostumados, né, Guilherme, quando nós falamos em automação, a olhar pela perspectiva dos vídeos que a gente vê no YouTube, ou então os vídeos, ou os comentários que surgem na internet, os Kivas, né, os robôs lá da Amazon e de outras organizações. Então, você vê aquele centro de distribuição 100 pessoas, né, e com as máquinas operando por ali. E não é necessariamente só isso. É isso também, é um valor agregado fantástico, enorme, né? Até porque hoje nós temos realidade aumentada, tem uma série de elementos aí que pode ajudar muito dentro do centro de distribuição, e tem até o drone, né? O pessoal faz inventário, não é isso, Guilherme? Exatamente. Tem tecnologias que estão cada vez mais juntando as peças de quebra-cabeça e trazendo para a tecnologia dentro dos armazéns. Exatamente isso. Bacana. Guilherme, meu amigo, olha como passou rápido a nossa prosa aqui. O primeiro tempo da prosa ele está encerrando, nós estamos terminando aqui. Eu vou convidar você a tomar um cafezinho, tomar um chá por aí, e nós vamos voltar para o segundo tempo para a gente falar um pouquinho mais de automação dentro da intralogística, explorando aspectos de flexibilização, de integração, né, e redução de custos, que na realidade a gente fala muito dentro da organização da otimização. A área de supply chain, a área de logística, é uma área fantástica para você obter os ganhos em relação ao customer experience, né? Ou seja, você abordar o cliente, atender as necessidades do cliente da forma como ele quer, seja na qualidade do produto, seja na agilidade, e seja também no preço. Então, nós falamos também um pouco sobre a otimização de custos. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho por aí? Bora lá, vamos lá.
Meu caro Guilherme, que prosa fantástica, muito legal você trazendo aí a sua contribuição para as pessoas que acompanham aqui a prosa com o Bertaglia, principalmente sobre essa condição da intralogística que cá entre nós, viu, Guilherme? Nós lemos muitas informações sobre a intralogística na internet, mas pouco ainda se conhece sobre o conceito, embora ele seja antigo, não é um conceito tão novo. Ele está sendo bastante, como nós já falamos, ele está sendo bastante explorado agora, né? Mas nós estamos aqui, cabe a nós, né, o papel de divulgar, de compartilhar conhecimento em relação a isso, porque tem muita gente que acompanha as nossas prosas ou as nossas prosas aqui, Guilherme, estudantes, professores, profissionais que seguramente vão buscar um pouquinho de conhecimento aqui. Vamos lá, meu amigo, vamos falar das vantagens de automação na intralogística? Vamos lá. Então, Bertaglia, até aproveitando o gancho que você comentou sobre a parte acadêmica e um pouco sobre a intralogística, uma coisa que eu sempre comento, né, faço analogia, quando eu estava na faculdade, quando tinha aulas de física, aula de elétrica, tinha aquele professor que passava a teoria, mostrava, e era muito abstrato, né? Poxa, como que tudo isso funciona na verdade, né? E quando você tinha as aulas de laboratório, você fala, poxa, é isso então? É isso que acontece, é por isso que o professor passou aquilo lá. Então, eu vejo que até quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala da intralogística, é muito importante as pessoas verem como que funciona. Uma coisa que tem muito divulgado são vídeos, são literaturas, que ainda é um pouco escassa, mas se você procurar, você encontra, mas você vê aquilo funcionando na sua frente, eu acho que é muito importante. E hoje tem muitas empresas que estão automatizando, a gente tem diversas operações, empresas que conseguem te levar para fazer uma visita, para mostrar aquilo acontecendo, e eu vejo que esse é o grande desafio e a vantagem de você ver, conversar com o investidor, conversar com o empresário, poxa, quais são as vantagens? E muitas vezes, se você pergunta para eles, fala, cara, eu não vivo mais sem essa automação. Então, eu vejo que é um pouco disso também, esse aculturamento que a gente precisa passar para realmente a gente conseguir alcançar tudo que a gente imagina dessa grande transformação que a gente consegue com a tecnologia. Que bacana, que legal. E o Guilherme, eu tenho uma questão que eu acredito seja bastante importante aqui nessa nossa prosa, que não é o automatizar pelo automatizar, não é o uso da tecnologia pela tecnologia. Nós temos que ver nos nossos processos o que realmente agrega de valor para a organização e para o cliente, né, Guilherme? Como é que você enxerga isso? Não, perfeito ponto, Bertaglia. E como que a gente conecta todo esse assunto com as vantagens de você automatizar o seu centro de distribuição, o seu armazém? Todas essas tecnologias, né, se a gente imaginar hoje no armazém tradicional, você imagina quantos toques aquela caixa, né, aquele produto precisa ter desde a porta de entrada do armazém até a saída. Então, e tudo isso, se a gente pensar, não agrega valor ao meu produto final. Então, a tecnologia, né, a gente consegue, com automação, a gente consegue minimizar esses toques, né? Então, toda vez que você toca, você tem o quê? Possibilidade de erro de inventário, você faz erros de separação, erros na expedição. Então, todo o caminho dentro da logística, a gente pode encontrar alguns gargalos. Então, as vantagens sempre são atreladas a isso, né? Como que a gente melhora esse fluxo interno e minimiza todos esses erros? E o que eu vejo é que, muitas vezes, as empresas elas focam sempre no primeiro ganho financeiro. Poxa, quanto que me retorna isso? Né? E muitas vezes, quando a gente começa a falar das vantagens, a gente vê que isso é uma consequência, não é um objetivo. Então, se você faz tudo isso, né, você consegue entregar mais rápido o seu produto, você não tem muitos retornos de erro de separação, você tem um inventário, um controle muito mais assertivo, você tem vantagens que a médio e longo prazo são inimagináveis, que no primeiro momento a gente não consegue viabilizar muito, não viabilizar, a gente não consegue quantificar, né? E sobre essa parte de automatizar, o que automatizar quando eu estou olhando para o meu centro logístico? A gente tem que ver sempre realmente o desafio, né? Poxa, hoje eu quero entregar mais rápido, então vamos começar por esse tópico. Não, hoje eu preciso armazenar, eu preciso verticalizar o meu armazém. Vamos olhar por esse prisma? Então, precisa, claro, ter um conjunto todo de análise de dados para a gente conseguir chegar no bem comum, e pode ser a conclusão que é um reflexo. Você acha que você está com dor no joelho, mas as suas costas que estão fazendo você ter essa dor no joelho. Então, muitas vezes é muito importante a gente abrir tudo isso para enxergar realmente onde que está sendo o problema, o desafio da minha operação, para a gente conectar com as tecnologias
e melhorar o fluxo da empresa. Que legal, muito bacana a sua perspectiva aí dentro dessa consideração. Um ponto que eu coloco sempre, porque eu tenho a minha empresa também que atua na área de supply chain, e um ponto que eu coloco sempre para os executivos, para as empresas, porque normalmente, o Guilherme, as pessoas perguntam quanto, né? Quanto eu vou otimizar, quanto que eu vou reduzir, quanto que eu vou ganhar, né? E como eu vou fazer isso, né? E a minha perspectiva é um pouco diferente. Por que eu devo fazer isso? Então, a minha primeira pergunta é essa, tá bom, se o seu objetivo é reduzir custo, eliminar erros, ser mais ágil em relação ao cliente, esses são os elementos que eu preciso pensar. Por quê? Porque eu quero ser mais ágil, porque eu estou caro e com esses custos que eu tenho, eu estou onerando toda a minha cadeia de abastecimento. Então, primeiro é o porquê. E, aparentemente, isso é um desafio muito grande para as empresas, para os executivos e para os colaboradores em geral, é pensar dessa forma, né, Guilherme? Você concorda comigo? Concordo perfeitamente, assino embaixo, Betaga, que é algo que no meu dia a dia eu escuto muito, e algo muito importante que você comentou é o aculturamento. Então, entender que realmente fazer a pergunta, o porquê que eu quero automatizar? Por que eu preciso de uma tecnologia aqui no meu centro de distribuição? Né? A gente mudar o mindset para entender que todas as reduções a gente vai conseguir através de um segundo passo. Né? Então, o investimento muitas vezes é grande, apesar que hoje a gente vê que por conta da demanda, a gente está conseguindo diminuir, então está tendo mais acesso para empresas de médio e pequeno porte, e entender realmente aonde que eu quero chegar. Poxa, para eu conseguir entregar mais rápido, o que eu preciso? Quais são os porquês que eu preciso fazer? No final do dia, isso vai me trazer mais competitividade, e no final do dia vai trazer as reduções que a gente busca. E aí, o Guilherme, como você tem trabalhado bastante com essa parte de automação, você tem experiência com a automação, além de você determinar qual é a sua dor, né, ou seja, por que eu quero fazer essa automação, quais são os passos para a gente seguir nesse processo da automação depois que eu identifiquei a dor que eu tenho e por que eu vou fazer aquilo? Excelente, Bertaglia. É muito importante, a partir do momento que a gente sabe o que a gente vai atacar, qual que é o nosso foco, ter uma base de dados muito consolidada. Então, as empresas hoje que têm um WMS bem estruturado, a gente consegue extrair todos esses dados para entender o comportamento, o behavior da minha operação para conseguir juntar com a tecnologia. Um exemplo é quanto que eu separo de caixas no meu dia, quantos clientes, quantas rotas eu preciso no meu sistema, qual que é a sazonalidade, eu tenho algum pico na minha semana, tem algum pico no meu mês, porque tudo isso vai contribuir para a gente chegar numa solução. Porque muitas vezes o pico que eu tenho não é, por exemplo, um Black Friday, ele acontece toda semana. Então eu tenho que fazer uma tecnologia que consiga absorver tudo isso. Quantos pallets, né? Quantas caixas eu preciso armazenar no meu centro de distribuição? Então é um conjunto de perguntas, né? Que muitas análises de dados a gente extrai com 70 colunas de dados. Então é uma massiva muito grande que a gente precisa extrair. Então identificando a oportunidade, próximo passo, entender quais são os números. Entendendo os números, a gente olha para todo esse leque de tecnologias e começa a compor. Por isso que, como eu disse inicialmente na nossa prosa, o grande ponto é como que você conecta a necessidade com as tecnologias, como que você monta esse quebra-cabeça para que faça sentido, né? Porque se você fala, bom, minha dor é separação, aí você vai para o mercado, minha tecnologia e implementa, vai dar errado fatalmente. Você precisa ter uma análise de dados muito bem estruturada por detrás disso para suportar que a gente consiga encontrar e equalizar essas equações. Que legal. Aliás, você tocou num ponto aí que é crucial, né, Guilherme, que é como é que eu me conecto com a tecnologia e como é que essa tecnologia pode trazer valor agregado. Porque pode ser pelas duas perspectivas, né? A primeira perspectiva é, existe uma tecnologia que atende a minha dor, né? Então, ou seja, trazer a tecnologia para atender aquela necessidade. Ou, eventualmente, até mudar a forma como eu faço, né? Então, partir da questão da tecnologia para alterar o que eu faço. Ou, então, o que eu faço tem tecnologia disponível para atender aquela necessidade. Então, são duas formas de olhar o mercado, é isso? Exatamente. Um exemplo que eu sempre trago, que a gente sempre tem que pensar, é, por exemplo, a máquina de lavar. De lavar louça, desculpa. Então, você imagina, se você fosse automatizar o processo de lavar louça, você faria um robô que ele teria
As mãos, você coloca detergente, a bucha e vai lavando. Então, você está automatizando a sua dor. Mas hoje tem a máquina de lavar, que você faz o quê? Você coloca os pratos, aperta um botão e ela resolve o seu problema. Então, é um pouco disso. Muitas vezes você precisa mudar os seus processos com automação e vai te trazer mais fluxo. E muitas vezes, né, porque se a gente olhar até no contexto histórico, as operações muitas vezes elas se mantêm feitas separações, tudo da mesma forma. Então, quando chega uma tecnologia, ela te abre um leque gigantesco para você mudar a forma que você faz a separação hoje. Então, não é só a tecnologia, é o culturamento e a forma de fazer aquela separação, aquela movimentação dentro do centro de distribuição. Que bacana. Aliás, conforme você foi falando aí, eu comecei a fazer uma reflexão aqui, que é a seguinte, eu me recordo que eu li em algum lugar, não sei onde foi que eu li, né? Preciso até resgatar isso. Eu não sei se você gosta de jogar xadrez, ô Guilherme, né? E, e o jogo de xadrez, você tem o tabuleiro e tem lá as peças que compõem o tabuleiro. E num dado momento no passado foi dito que o computador poderia sim jogar com o homem, né? Jogar com o ser humano, né? E as pessoas diziam o seguinte: mas como que o computador vai substituir o homem? Como é que ele vai jogar com o homem? Como é que ele vai mover as pecinhas e tal, né? Então é mais ou menos um pensamento muito focado na forma como existia antes, né? Ou seja, tá bom, então a pessoa que fez esse comentário, ela imaginou um jogo de xadrez, né? Onde tem uma pessoa de um lado e do outro lado um robô movendo as pecinhas do xadrez. E não necessariamente você precisa ter um robô fazendo essa movimentação. Nós, seres humanos, é que nos adaptamos à questão do computador, então você faz o movimento. Então, esse abrir a caixa, pensar de uma forma diferente, logicamente, estou trazendo um exemplo antigo e muito simples, né? Mas que se adequa às condições de vida que nós vivenciamos hoje, às inovações que nós temos no mercado hoje, com muitas startups aí. E você tem olhado as perspectivas de startups no mercado, Guilherme, que trazem aí algumas soluções diferenciadas? Não, com certeza. A vantagem das startups é que realmente eles pegam um processo, desenvolvem aquela ideia em cima daquele determinado ponto e traz a solução. Então, hoje, até no mundo da intralogística, tem várias empresas que ainda são consideradas startups, né? Então, elas vêm crescendo ao longo dos anos, da sua jornada, e vem trazendo cada vez mais produtos e criando produtos para o mercado. É muito o que você falou, a gente comentou do xadrez e tanto na máquina de lavar louça. Quais são, o que a gente pode pensar diferente, né? E as startups têm essa essência de pensar fora da caixa, né? Porque às vezes você está tão focado no problema que você não consegue enxergar os outros pontos. A startup vem para auxiliar nesse processo e é um braço assim fundamental quando a gente fala de avanço tecnológico, indústria 4.0 e resolver os nossos problemas. É realmente focar na solução no problema que a gente tem hoje. Que bacana, que legal. Aliás, você tocou num ponto aí, indústria 4.0, que é a bola da vez para muitas organizações que querem inovar e querem investir em tecnologia. Guilherme, nós estamos chegando ao final da prosa aqui, mas eu não gostaria de encerrá-la sem antes pedir para você algumas dicas para aquelas pessoas que querem embarcar nesse clima, né? Nesse clima de automação da intralogística. Para a dica que eu dou é assim, a gente sempre tem, como você comentou, né, no LinkedIn tem vários vídeos, tem diversas empresas brasileiras, startups que estão olhando com esse prisma da automação intralogística, e a gente precisa juntos fazer o quê? Mudar esse mindset, que essas tecnologias só tem na Europa, a gente só vê nos Estados Unidos, e é algo do futuro. Não, estamos no agora, já está acontecendo e a gente pode vivenciar isso. Então, eu trago para quem está assistindo o canal e essa prosa, ter uma reflexão. Poxa, na minha operação, quais serão os pontos que eu gostaria que melhorasse? Qual que é a minha dor hoje como gestor da cadeia de suprimentos que eu poderia usar a tecnologia? E tentar conciliar com as tecnologias e não ser uma inimiga, e sim uma aliada nossa, né? Então, dá uma pesquisa, tem literaturas, tem consultorias, então realmente a gente sair fora da caixa para a gente chegar, porque um exemplo que eu sempre dou, né, quando a gente olha nos anos 70, 80, não existia nem telefone direito. Hoje em dia, se você não tem um WhatsApp, você fica maluco, né? Se a pessoa mora 1 quilômetro, não chega no horário, você já quer ligar, já quer mandar uma mensagem. Então, é um pouco disso, né? A gente entender, olhar também para dentro de nós, para aí sim também olhar o que a gente pode fazer para melhorar a nossa casa, que é o nosso trabalho, que é o nosso centro de distribuição.
Aliás, interessante o que você está falando, que as pessoas, quando elas deixam uma mensagem da noite anterior para ser respondida no dia seguinte, ela pede desculpas, né? Você, Exato. ela acha que ela está devendo. Tal é a velocidade, né? Perfeito seu raciocínio aí, tal é a velocidade que a tecnologia nos proporciona. Guilherme, meu amigo, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertaglia. Um abraço virtual para você, né? Aqui de Itatiba para Jundiaí. E, meu amigo, ao infinito e além. Gratidão. Muito obrigado, Betaga, pela prosa, pela oportunidade e um forte abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.